A cidade de Belém do Pará sempre teve seus mistérios, suas lendas sussurradas nas noites abafadas. Eu, Lucas, um jovem arquiteto recém-formado, voltei para casa cheio de sonhos, mas encontrei um pesadelo. Meus pais, antes pilares de fé e alegria na nossa comunidade, haviam desaparecido. A polícia não tinha pistas, os vizinhos apenas olhares assustados. A única coisa que deixaram para trás foi a velha Bíblia da família, aberta em um versículo que me gelou a espinha, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas o que era esse esconderijo? E por que eu sentia que eles não estavam descansando, mas sim fugindo de algo terrível? Naquela primeira noite, o silêncio da casa era ensurdecedor. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento parecia uma presença. Agarrei minha Bíblia como um náufrago a uma tábua. Lembrei-me do que meu pai sempre dizia: a palavra é a nossa espada. Lucas, eu precisava de respostas. E senti que elas estavam ali, naquelas páginas gastas. Folheando, encontrei uma anotação antiga ao lado de 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ao lado, a caligrafia trêmula da minha mãe dizia: ele nos prometeu paz, mas trouxe tormento. Quem era ele? O que meus pais haviam descoberto? Decidi investigar por conta própria. Comecei pela igreja que eles frequentavam. O pastor, um homem de sorriso fácil e palavras doces, me recebeu com um abraço. Seus pais eram almas abençoadas, Lucas. Estão em um lugar melhor. Mas seus olhos, eles não sorriam. Havia uma frieza ali, um brilho que me causou um calafrio. Ele me falou sobre um grupo de oração especial, um círculo seleto do qual meus pais faziam parte, um grupo que buscava uma conexão mais profunda. A curiosidade se misturou com o medo, eu precisava saber mais. O pastor me convidou para a próxima reunião. Venha, sinta a presença conosco, disse ele. Algo me dizia que a presença que eu encontraria ali não era a de Deus. Naquela noite, a casa parecia ainda mais opressiva. O cheiro de mofo e chuva se misturava a um odor adocicado e enjoativo, como flores mortas. Tive um pesadelo vívido. Eu estava em uma sala escura, rodeado por figuras encapuzadas. No centro, o pastor sorria, seus olhos brilhando no escuro. Ele erguia as mãos e dizia: alegrem-se, pois o portador da luz nos libertará da falsa esperança. Acordei suando frio, o coração batendo descontrolado. As palavras dele no sonho ecoavam a passagem de Coríntios: o anjo de luz. Aquele grupo não adorava a Deus. Eles adoravam a imitação com o coração na boca. Fui à reunião. O local era uma chácara afastada, envolta em uma névoa densa. O mesmo cheiro adocicado estava no ar. O pastor me guiou para dentro. A sala estava cheia, todos vestidos de branco, cantando em um idioma que eu não reconhecia. Não era louvor, era um cântico hipnótico e perturbador. No centro havia um altar, e sobre ele símbolos que eu nunca tinha visto em nenhuma igreja. Senti um pavor profundo, uma opressão espiritual que sufocava. Lembrei de Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas. Eu estava no covil do inimigo. O pastor subiu ao altar. Irmãos, ele disse com uma voz que agora soava distorcida: hoje temos um convidado especial, o filho dos que tentaram nos trair. Todos os olhos se viraram para mim. Não havia amor naqueles olhares, apenas um vazio fanático. Eles descobriram nosso segredo, tentaram fugir do nosso mestre, mas ninguém foge da verdadeira iluminação. Ele sorriu. Eles estão pagando o preço. E agora você se juntará a nós, Lucas. Por bem ou por mal. O pânico tomou conta de mim. Eu estava sozinho, cercado. Meu único instinto foi recuar, mas a porta já estava bloqueada. Nesse momento de terror puro, uma frase da Bíblia que meu pai me ensinou desde criança brilhou em minha mente como um farol. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Não era uma metáfora, era uma promessa. Enquanto eles avançavam, comecei a orar. Não uma oração silenciosa, mas um clamor desesperado. Pai nosso, que estás nos céus. As figuras hesitaram. O pastor gritou: silenciem-no! Ele usa o nome proibido. Continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Uma luz fraca começou a emanar de mim, do meu peito.
Era a fé, a pequena semente que meus pais plantaram, agora florescendo na escuridão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A cada frase do Pai Nosso, a opressão diminuía, os membros do culto recuavam, cobrindo os olhos, como se a minha fé fosse uma luz física que os queimava. O pastor sibilou, seu rosto se contorcendo em uma máscara de ódio. Tolo, seu Deus te abandonou. Mas eu sabia que não era verdade. Livra-nos do mal. Gritei e nesse instante um trovão ribombou lá fora. As janelas da chácara se estilhaçaram. Um vento forte invadiu o lugar, apagando as velas e mergulhando tudo em trevas, exceto pela pequena luz que vinha de mim. Aproveitei o caos. Corri em direção a uma das janelas quebradas, saltando para a noite sem olhar para trás. Corri pela mata, os galhos arranhando meu rosto, o som dos gritos de fúria ecoando atrás de mim. Não parei até chegar à estrada, onde um carro de polícia, talvez alertado pelo barulho, passava em patrulha. Eu estava salvo, pelo menos por enquanto. Na delegacia, contei tudo, eles me olharam com ceticismo, mas a menção ao pastor e à chácara fez com que decidissem investigar. Eu sabia que seria difícil provar, mas eu tinha uma arma que eles não podiam ver. Minha fé. Os dias seguintes foram um borrão. A polícia encontrou a chácara abandonada, sem vestígios do culto, exceto por alguns símbolos estranhos pintados no chão, que foram rapidamente encobertos. O pastor e os membros desapareceram, assim como meus pais. Oficialmente, o caso continua aberto. Um mistério sem solução. Mas eu sei a verdade. Eu sei que meus pais não morreram, eles estão em algum lugar, presos por aquele mal, e eu não vou descansar até encontrá-los. Eu não sou mais apenas Lucas, o arquiteto. Eu sou um soldado em uma guerra invisível. Minha arma é a palavra e meu escudo é a fé. A busca pelos meus pais é também a minha missão. Porque, como diz em Mateus 10:26, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, e eu vou trazer tudo à luz. Obrigado por assistir. Se você também acredita no poder da fé contra as trevas, siga nosso canal para acompanhar esta jornada.